NFL, etc. 221, terça-feira, 8 de abril de 2025. Eu sou o Ticas e agora sim, voltamos ao vivo e em definitivo para a sexta temporada de NFL, etc. Daquele mesmo jeito que nos tornou este verdadeiro canhão de audiência. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, chegamos ao vivaço aqui no YouTube com a nossa tradicional resenha de NFL e logo após, até no máximo ali, mais ou menos ali meia-noite, de terça para quarta, pinga no feed do seu agregador de podcast favorito a nossa versão editada, com aquele áudiozinho um pouquinho melhor, um pouquinho tratado, não muito, mas com as mesmas pataquadas aqui da live. Essa é a receita que trouxe o NFL, etc. até aqui e que vai continuar nos levando adiante. Mas para esse ano, muito importante, hein? Teremos um novo ingrediente que já já a gente apresenta, porque primeiro eu preciso dar as boas-vindas ao nosso mestre conhecedor das profundezas da mente humana, o homem que, apesar de ter mestrado, doutorado, dar aula e vasta experiência ajudando pessoas com seus profundos conhecimentos psicológicos, quando ele chega aqui no NFL, etc., principalmente no meio dos jornalistas titulares aqui do podcast, ele fica mais doido que o Batman. Ele é o meu, o seu, o nosso Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, bem-vindo de volta, preparadinho aí para mais uma temporada direto e reto, é off-season, é training camp, é férias de jogador, vamos direto e reto, sem tirar nem pôr, até depois do Super Bowl em fevereiro. Como é que você tá? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, como tudo na minha vida, eu não posso garantir o resultado, eu garanto o esforço. Então, me esforçar, eu vou. O resultado, acho que não tem como garantir, né? Mas estamos aí, né, Ticas? Pô, anos de podcast, né? Já caminhando para 300 episódios. Então, a receita do sucesso tá aí, o resultado tá aí. O resultado tá aí. Eu fiquei descansado, essas férias foram mais extensas do que o costume aqui da NFL, etc. A gente conseguiu se afastar por um tempo até maior dos episódios regulares aí toda terça, apesar de que lançamos duas versões urgentes da NFL, etc. Uma para falar do Russell Wilson no Giants, porque a gente não poderia deixar de falar, e a outra Sanda no Seahawks. Então ainda tivemos aí duas aparições nessas férias, mas eu tô descansadinho. Eu acho que o Oli não está, porque ele decidiu não comparecer hoje. Mentira, tá? A nossa voz da experiência continua envolvida aí com obrigações de natureza propícia ao pagamento de boletos. Vocês sabem muito bem como é que é. Semana que vem ele volta. Então chegou a hora de apresentar o nosso novo quarto elemento, o homem que representa uma mudança estratégica do NFL, etc. para essa temporada, viu? O mais novo responsável pela nossa presença online nas redes, já que esse mundo aí, globalização, se bem que com as tarifas eu acho que vai separar tudo, mas mundo globalizado, né, cada vez mais conectado, a gente precisa ficar mais presente. Nós três titulares aqui do podcast somos muito ruins nesse acompanhamento aí, nessas coisas de jovem. Ele não é muito jovem, mas ele é mais antenado que a gente. Tá na área. O cara que a partir de hoje receberá com muito carinho todos os xingamentos que vocês nos fazem nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Justo, o nosso Jutz. E aí, Jutz, como é que tá? Muito animado com essa oportunidade? Fala aí. Fala, meus queridos. Primeiramente, é um prazer inenarrável estar com meus ídolos. Mentira, vocês não são meus ídolos não, cara. Eu só gosto, mas eu gosto muito de vocês, tá? Bom, sinceridade é importante já de Mas, como eu costumo dizer, o mundo ele não gira, ele capota. E, do nada, um jovem barista está aqui para falar de futebol americano. E falar sobre isso o dia inteiro, sobre futebol americano. Eu tô muito feliz, cara. Nossa, quero cada vez mais, cara. Tô muito apaixonado. Quem tá na live já viu que um dos critérios de contratação, muito obviamente, apesar dele já ter até histórico de edição de um podcast muito tradicional que eu adoro, um abraço pro Keverton. Coincidentemente, nosso Jutz é torcedor do glorioso, maravilhoso, do fantástico, magnânimo Baltimore Ravens. Então o nosso plano aqui é o Magal, ele já fez a parte dele, quem tá na live já viu que ele também está vestido, trajado com o manto roxo de Ray Lewis. O nosso Jutz também não fica para trás, é o homem do Baltimore Ravens e é a nossa adição aí para essa temporada. A partir de agora, mandamos mal aqui na gravação, quer xingar, não concordou, vai falar direto com ele.
tá? É ele que vai receber aí e vai falar assim, cara, não é assim, vamos pensar melhor. Ou então ele vai falar, é assim mesmo, eu tô aqui só pra ser o para-raio de maluco e os três doidos vão continuar falando essas mesmas besteiras, tá? E como começo de temporada, é hora de novidades, então segura que a gente tem mais uma! A partir de hoje, o NFL Etc. também tem Superchat. Oba, deixa eu abrir o Superchat aqui do YouTube. Não, esse aí, infelizmente, não vai dar, porque faltam mais ou menos 9.500 seguidores pra gente poder abrir o Superchat oficial do YouTube. Mas agora, durante as lives, você pode ajudar a financiar essa bagaça mandando seu comentário, sua pergunta ou seu abraço com o nosso Eticepix. É isso mesmo. Mais uma forma de você participar, ajudar, garantir que a sua voz será ouvida e ainda por cima, contribuir com o pesadíssimo salário do nosso novo social media, Rodrigo Justo, o nosso Jutz. Vale Pix de qualquer valor, mas por favor, né, gente, tenha a decência de mandar pelo menos R$2, porque senão não paga nem o cafezinho do nosso barista titular agora do NFL, etc. Ajuda aí, mas vale de qualquer valor. Para participar via Etcepix, é só mandar para a chave nfletcpodcast@gmail.com a sua pergunta ou comentário no campo ali da descrição ou das observações. E ó, já pingou, hein? Já pingou. Anunciamos lá na NFL Etc. Diretoria, já pingou. Então já vou abrir aqui, inaugurando o nosso Etcepix. É ele, o Washington Ferreira, representante da torcida Chicago Bears no NFL Etc. Diretoria, que faz a seguinte pergunta. Com a chegada do Superchat, quero saber quem será o Alex de Niterói do podcast. Anderson Brown, Flávio Itinerante, Patrick ou Marcelo Lyon. São ótimos palpites, pensando aí no perfil de Gil e Alex de Niterói. Eu chutaria que tá para Anderson Brown e vocês. Facilmente Anderson Brown, porque é o homem das incongruências, né? É o homem do erro, é o homem do acaso, é o homem da loucura, da dissonância cognitiva. Então, eu vou de Anderson. Pô, sem dúvidas é o Anderson, né, cara? É o maior, o meu conterrâneo, pô, de Santos. Esqueça tudo. Patrimônio do NFL Etc. Diretoria, o nosso Anderson Brown. Então, muito obrigado ao Washington Ferreira, já chegou estreando o nosso ETCPix, já está online aqui no chat também, junto do Fernando Palácios do Sonso, Flávio Venâncio aí, ó, foi citado, já tá na área, Pablo Bira, que tá fazendo um monte de comentário que a gente não vai ler se não mandar pix, então agora não adianta ficar comentando aqui na live, tá? Tá reclamando que a gente atrasou, algumas traduções não mudam. Sexta temporada vai ser igual a quinta, vai ser igual a quarta, é a partir das 19, não é 19 em ponto. Então, quer chorar, não manda áudio. Manda o pix que aí a gente lê o choro aqui, tá? Nosso Anderson Brown, que acabou de ser citado também. Deu Papadex, o Arthurito na área, Tiagão Vasconcelos, Carlos César, o nosso Shark, e Diego Vidal, diretamente de Portugal, agora com o horário de verão complicou, né, Diegão? Falou que lá já são 11h30, mas amanhã ele ouve. Um abraço e bom programa, um abraço pra você, garoto. Então é isso, mande o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida para o nfletcpodcast@gmail.com, a nossa chave, que você entra ao vivaço no nosso Etcepix. Bora pro que interessa, primeiro conhecendo melhor o nosso Jutz no Scout Etc. E na sequência seguimos para nossa resenha com as últimas da NFL no Headlines e no Treta na TL. NFL Etc. Rapaz, acho que foi a maior abertura da história, hein? Já secou a goela aqui. Vamos lá. Jutz, sua vez de falar, meu amigo. Como é que foi esse primeiro contato? Como que a NFL entrou na sua vida? Como que foi esse interesse, essa escolha por Baltimore para torcer? Conta aí como que você se apaixonou pela NFL. Cara, então, na verdade tudo começou lá atrás, quando eu voltei a falar com um amigo meu de muitos anos, que é o Cleverton, né, que você já citou, lá da Casa do Corvo. Grande abraço pro meu querido Cleverton, que ele foi o pivô disso aqui tudo, irmão. Eu tô aqui por causa dele, sacou? Então, eu acabei escolhendo o Baltimore Ravens exatamente quando eu assisti o primeiro jogo. E, na verdade, eu assisti, acho que o final do jogo, que foi um jogo de 2021 contra... Se eu não me engano, acho que foi contra o Indianapolis Colts, que teve um overtime e foi, tipo assim... Foi absurdo que eu peguei e falei pra ele assim, cara, um time que ganha na raça, assim? Pô, que irado, cara. E pra quem não sabe, eu também já fui muito ligado a futebol. Soccer, né? Sei lá. E
Mas aí eu parei porque eu desencantei da parada e tal, e enfim, tive vários problemas com futebol mesmo relacionado que eu jogava na época. E aí eu me desencantei, assim, do esporte. Falei assim, pô, esporte, que saco, tal, não sei o quê. E aí, 2021, rolou essa parada do jogo do Baltimore, que eu fiquei apaixonado, assim, pô, gostei, tal, não sei o quê, vou torcer pra um time de futebol americano. Show, acabou. E aí, em 2022, eu comecei a editar A Casa do Corvo, o podcast deles, e a partir daí eu comecei a entender um pouquinho mais, tal. 2022 eu dei meio que uma parada e eu voltei mais em 2023, quando eu realmente comecei a ficar mais ligado na parada, comecei a acompanhar melhor, acompanhei o meu primeiro draft, acompanhei junto com vocês, inclusive, eu tava no chat, eu tava no chat do Instagram, inclusive. E, enfim, cara, acho que é mais ou menos isso, assim, eu ficar apaixonado muito rápido, inclusive. É engraçado que é a inversão, né? A gente sai da NFL para o podcast, você saiu do podcast para a NFL e a NFL te abraçou, pô. Maravilhoso. Vamos lá, eu acho que sendo um torcedor de nova geração, sendo um torcedor mais recente, um Ravens aí de 3 anos, de 4 anos de torcida, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar mesmo assim. Jogador favorito da franquia, e se tem algum outro de outro time que também te balançou, que te chamou a atenção, que fez, às vezes, até você balançar em relação à torcida pelo Ravens, qual o jogador que ainda tá nativo ou não, mas que te interessou além do Baltimore Ravens? Cara, então, eu vou falar primeiro o de outra franquia, só pra não ter muito impacto ali entre um e outro. Mas um dos meus jogadores favoritos de outra franquia, olha só, que loucura, é do Pittsburgh Steelers, que é um running back chamado Jaylen Warren, que eu adoro o cara, velho. Eu não sei por quê. Porque o cara é meio baixinho, meio truncudinho, assim. Ele tem um pad level maneirinho, que ele, pô, vai passando ali no meio dos caras e tal, não sei o quê. Eu sempre achei esse cara, assim, maneiro e maneiríssimo, assim. Falei, pô, cara, running back legal pra caramba. Aleatório demais, cara. Mas eu não sei por quê. Tipo, todos os jogos do Steelers que eu assistia, o cara jogava bem. Sim, todos. Sem exceção. E, cara, o meu favorito do Ravens é engraçado porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso até um tempo atrás. E não tem jeito, né, cara? Como que você não vai se apaixonar pelo Ronaldinho Gaúcho do futebol americano, que é o Lamar Jackson, né? É o bruxo, o cara que dribla todo mundo, bicho. Não tem jeito, não tem como. Não tem. É o cara. E é o cara. Muita gente, eu tenho certeza, que começando a conhecer a NFL e vendo o jogo, provavelmente foi seduzido pela franquia Baltimore Ravens por conta de ver o número 8 jogando e fazendo, aprontando das dele ali dentro de campo. Nada mais natural. E nessa trajetória aí, o jogo inesquecível do Baltimore e de um confronto aleatório entre outros times aí, que você guarda com carinho na lembrança. Cara, tem 2 jogos inesquecíveis, tá? Como é uma coisa mais recente, foi aquele jogo do Indianapolis Colts contra os Ravens, que teve aquela vitória no overtime. E também uma outra vitória no overtime, acho que foi da temporada passada, se eu não me engano, acho que foi a vitória em cima do Los Angeles Rams, aquele TD, aquela não é recepção, gente, pelo amor de Deus, calma. Exatamente, retorno de punch exatamente, do Wallace, que ele foi, cara, eu lembro que acho que foi a primeira vez que eu gritei na minha vida pra algum lance de esporte, cara. Eu fiquei, caralho, que não sei o que, pô, foi muito irado. Desculpa o palavrão aí, é um podcast familiar. Mas enfim, cara, acho que foi isso. E de outra franquia, assim, cara, ou pra falar a real, não. Acho que não. Marca. Não. Especificamente. Nada especificamente, agora não me vem nada à cabeça, não. E hoje, como que você se define como torcedor? O que a NFL preenche na sua vida em relação a esses contatos, essas relações, e o quanto você se dedica, qual que é a sua relação mesmo como torcedor de NFL, agora que você já é um torcedor estabelecido e agora membro de mais tá? O segundo podcast de NFL aí nessa sua trajetória. Cara, eu acho que a NFL, o futebol americano em si, é uma das paradas que salva a minha vida todos os dias um pouquinho, tá?
Eu lembro que quando eu comecei de fato a mergulhar de cabeça nisso, e todo mundo foi tão receptivo, todo mundo é tão receptivo ainda comigo. Muita gente que eu admiro, que eu sigo nas páginas, que eu vou lá, mando uma mensagem, dou uma perguntada, a pessoa, responde numa boa, assim, sabe? Dá dica e tudo mais. Não tem como você não se apaixonar pelo esporte e pelas pessoas que gostam desse esporte também e que te tratam, de uma maneira tão receptiva, assim, tão legal. Hoje em dia, eu acho que eu tô... eu acho que eu virei um nerdola, assim, do futebol americano, porque agora eu tô começando a pesquisar muita estatística, eu tô começando a ler muita coisa, eu tô, não o dia inteiro, mas assim, sempre um ponto do meu dia é o ponto que eu paro para ler as notícias e tudo mais. Isso é muito bacana. E eu acho que estando mais inserido ainda agora, tanto lá no outro podcast, quanto aqui no NFL, etc., eu acho que isso vai abrir cada vez mais oportunidade para eu poder falar as minhas asneiricezinhas, né, sobre futebol americano e aprender cada vez mais, cara. Aprender, inclusive, com todo mundo que eu sempre converso, assim, é maneiríssimo, cara. A comunidade é muito legal. Quando, tipo assim, você não está torcendo pro mesmo time daquela pessoa, as pessoas tendem a ser muito bacanas. Porque, por exemplo, quando você tá no meio de muita gente, assim, que é do Ravens, não tô falando de nada específico, assim, mas, tipo assim, quando você tá muito dentro de uma torcida de um time, o pessoal mais dá porrada do que elogia em si, ou, sabe, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O pessoal tende a ser um pouquinho menos compreensível com o time. Aí eu fico bravo, eu fico, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que, dar ajuda aí, cara. Mas enfim, acho que é mais ou menos isso. Falando nele, olha quem chegou aí, ó. O Cleverton já tá bravo que você está chamando a Casa do Corvo, que te trouxe para os braços da NFL, como o outro podcast. Tá? Não, jamais. Casas do Corvo Irmão, não tem jeito. O Cleverton me salvou, bicho, também. É foda. Inclusive, não tem jeito. Meu amigo há mais de 13 anos. Ele vai voltar lá pro início, ele vai ver o tanto que foi citado o Casa do Corvo aqui, e aí ele vai ouvir. É verdade. Ele já faz o Pix do Merchan, porque o Apoia-se eu sei que tá rendendo forte lá na Casa do Corvo. Um abraço para ele. E vamos marcar uma bagunça aí. A gente tá devendo de se encontrar virtualmente para aprontar uma bagunça aí. Bom, é isso. Devidamente apresentado o nosso Jutz, chegando na área. Bora para nossa resenha tradicional. Vamos começar com o glorioso. Está de volta ele. Headlines. O papo da semana basicamente é o quê? Mudança de regra. Os donos se encontraram lá em Orlando na semana passada, aqueles 3 diazinhos, para bater a foto dos novos técnicos. Desse ano achei fraca, não teve nada muito para virar meme. E acho que faltou quem? Faltou o Raheem Morris? Faltou um também. Mas estava lá a fotinha tradicional dos técnicos, discussões de mudança de regra, e o zuzuzum todo, o buchicho inteiro foi o quê? O Packers entrou com um pedido de banimento do tush-push. No começo, a reação antes da reunião, na verdade, né, nas semanas que antecederam a reunião, o pessoal que comentava sobre essa possibilidade de sugestão de mudança, era todo mundo reticente, todo mundo rejeitando, e conforme foi se aproximando a reunião, a gente começou a ouvir reportes de que tal time parece que vai apoiar no voto, o técnico tal que não quis falou em off, per sources, de que ele concorda que o tush-push não é uma jogada legal, que traz risco. E aí, essa discussão toda, ela não chegou a um consenso, foi adiado para maio, para a próxima reunião dos donos de franquia, uma nova votação a respeito. Vão mudar também o texto da sugestão de mudança, porque eu acho que o texto dizia só que você não pode empurrar o outro jogador dentro do tackle box, ou nas primeiras 5 jardas do snap. Algo nesse sentido, eles falaram que vão rever esse texto. E a discussão toda é risco de lesão, que muita gente argumenta que tem que ser banido por risco de lesão. A gente viu já há anos, centenas de vezes por temporada ou mais, e a gente não lembra de uma lesão feia num tush-push. Segundo, recalque,
O Eagles está amassando todo mundo, o time é forte, o time se mexe bem, e a jogada tradicional dos caras é o tush push. Se ninguém parar esses caras, eles vão ganhar 2, 3 títulos aí e vão virar a nova dinastia. Ou tem a galera que fica no meio do caminho porque é só uma jogada feia, porque isso aí é rugby. O da frente segurar e fazer uma parede, os gordola vir empurrando, isso é um rugby, isso não é uma jogada que a NFL tem que sustentar, porque o que a NFL quer é jogada explosiva, é passe longo, é mudança de direção. Então, como vocês viram essa polêmica, o que vocês acham de uma proposta para banir o tush push? Começando por você, Magal. Bom, primeiramente, que vergonha a galera do Packers, né? Que vergonha, cara. Você levantar essa bola... Ah, cara... Mas vamos lá, vamos trazer uns pontos importantes aqui. Primeiro ponto importante, Ticas, é que o tush push é uma jogada que aconteceu 0,28% de vezes. Quando a gente olha para todas as jogadas da NFL no ano passado, 0,28% delas foram um tush push. Então, do jeito que o Packers coloca a proposta, parece que é uma coisa assim... O Eagles só se move com o tush push, ele avança jardas com o tush push o tempo todo e ninguém consegue parar o tush push. Então, assim, os caras inventaram um jeito de avançar jardas que ninguém consegue parar e isso está quebrando a competitividade do jogo. Porque, primeiro, o time que está usando melhor, que é o Philadelphia Eagles, não está ganhando os jogos por causa do tush push. Está ganhando os jogos por causa de diversas outras razões, uma, inclusive, oferecimento New York Giants, né? Que é o Saquon Barkley. Por isso que eles estão ganhando jogos. Então, calma, não é o tush push. Segundo ponto a própria proposta que o Packers fez sobre o tush push, ela é problemática por si só. Porque eles ficaram debatendo uma questão que você deveria tomar uma penalidade de 10 jardas se o jogador que está com a bola fosse imediatamente empurrado após o snap. Mas aí, beleza, o que é o imediatamente empurrado? Porque eu posso, sei lá, dar o snap pro Jalen Hurts, a galera da frente sair abrindo aquele buraco e eu esperar, assim, eu vou esperar 1 segundo e depois eu mando o maluco empurrar a bunda do Jalen Hurts. Deixa eu fazer a correção então, Magal. Isso aí é o texto da proposta do Packers, que o jogador não poderia ser imediatamente empurrado após receber o snap. E na verdade, isso que eu citei como se fosse a proposta é o que eles estão estudando para incluir. Não pode ser, o imediatamente é mais difícil, é mais subjetivo. Não pode ser empurrado dentro da tackle box, então dentro da linha dos 5 OLs ali, logo atrás. Ou dentro das primeiras 5 jardas. Isso aí já é uma sugestão. Eu achei que era o primeiro texto, mas isso já é a sugestão para alteração de texto. Porque realmente, se for o imediatamente empurrado, como que você determina o que é o imediatamente e como que o juiz vai apitar? Como que ele vai contar se foi imediatamente ou não? Exatamente. E aí, o grande problema é que, inclusive, a votação foi adiada, né? Uma das razões pelas quais ela foi adiada, dizem os insiders, é que estava uma disputa meio a meio, que tinha 16 times a favor e 16 times contra. E, incrivelmente, para mim, a melhor fala sobre isso foi do Dave Canales, né? Nosso queridão lá do Panthers, que ele falou, alô, Andrews Anforlin, que ele falou basicamente o quê? Ele falou assim, cara, o Eagles está fazendo um trabalho de coaching melhor que o nosso. E eu não sou a favor da gente banir um negócio porque tem alguém que está fazendo um trabalho de coaching melhor do que o nosso. Que é uma coisa que eu já vinha falando do tush push desde o ano passado. Cara, a NFL ela é movida a isso. Alguém bola uma jogada que aparentemente é muito difícil de parar e os times têm que aprender, evoluir o seu jogo para parar aquela jogada. É isso. Vou dar um exemplo aqui que eu amo de paixão. O read option do Colin Kaepernick com os 49ers. No ano que foi instituído, virou um zaralho. Ninguém conseguia parar. Os câmeras se perdiam. Pra vocês terem uma ideia. Os câmeras se perdiam. Naquele ano, direto rolava jogada, a câmera lá do outro lado, indo atrás do running back, quando corta, o Colin Kaepernick já tinha corrido umas 15 jardas. Até o câmera se perdeu. E para mim essa questão do câmera é muito relevante, porque o câmera é um herói desconhecido, porque se vocês forem reparar, tem muitas jogadas, que quando os narradores estão naquela discussão, eu acho que foi um holding, eu acho que foi uma interferência, vem uma imagem de um câmera mostrando exatamente o ângulo ou o jogador que era responsável, e aí depois é que os narradores, não, foi uma jogada assim, assim, assim. Ou seja, ou o câmera ou o cara da ilha de edição, né, que eu não sei o nome do maluco,
o cara que fala câmera 2, câmera 6, câmera 8, esse maluco tem a sagacidade de entender o que está acontecendo na jogada e indicar qual é a câmera certa. Então, você vê, no ano que o Colin Kaepernick e os 49ers, né, fizeram o read option, todo mundo ficou completamente perdido, ninguém sabia o que fazer, tanto que o time chegou no Super Bowl e só perdeu para o Baltimore Ravens, do queridaço, que eu estou com a jersey dele, Ray Lewis, que comeu entrada, almoço, janta e sobremesa e after party nesse Super Bowl. Né? Ele fez tudo o que ele quis. Estão falando que a sua jersey é do Joe Flacco aqui no chat, hein? Aí é porque você tá com dislexia, meu amigo, porque aqui tá escrito 52, tá? Mas tudo bem. Então, Chico, mas é mesmo a prateleira de jogador, inclusive. Aí já é um problema do Ticas aí, não é bem dislexia, né? Já é algum falha cognitiva aí, o Gigler tá colando. Mas, resumo da ópera. Eu acho uma imbecilidade proibir o tush-push. Pelo menos proibir agora. Sim, qual que é a função das comissões técnicas? Você tem que aprender a parar isso, ou você tem que conseguir se colocar numa posição onde o tush-push não seja uma opção. É isso, pô. Hoje, 2025, é isso. Se ao longo de 2025 a gente realmente perceber assim, caramba, o tush-push está atrapalhando a competitividade do jogo, aí eu levaria essa discussão para o ano que vem com esse grande si para esse ano. Mas, de novo, é uma jogada que acontece 0,28%. Então, você fazer uma alteração de kickoff, por exemplo, é muito mais relevante para a competitividade do jogo do que o tush-push. E outra, tudo bem, o tush-push não está no primeiro ano. A galera teve um pouco mais de dificuldade. Mas se a gente for olhar para o ano passado, teve várias situações de tush-push que não deram certo. Inclusive com o próprio Eagles. Então, está havendo uma evolução das defesas em relação a como parar o tush-push. Vamos deixar a evolução acontecer, gente. Pô, vamos ver, ué. É para isso que vocês ganham muita grana. Todo mundo. Comissão técnica, jogador, é para isso que vocês são muito bem pagos, pô. Analisa aquela porra, vê vídeo atrás de vídeo, testa, aproveita e training camp aí, ó, testa diferentes hipóteses de como que eu posso parar, testa diferentes jogadas para como eu posso parar e, no âmbito mais macro, pare de se colocar em situações onde o tush-push seja uma opção. Porque se toda hora você deixar uma terceira curta para um time que sabe fazer isso bem, amigo, você vai tomar tush-push. Porque é isso, entendeu? E é isso. Cara, eu acho que assim, pode até que seja só recalque ou uma jogada feia, né? Mas eu não entendo muito essa questão do risco da lesão, porque bom, todo mundo já sabe aqui, eu sou muito novo na NFL, etc. Mas até hoje eu não vi uma jogada em que, tipo assim, olha, realmente os push não dá, olha só a lesão, que lesão horrível, tal, não sei o quê. Tipo assim, realmente acendeu um alerta na cabeça dos donos de achar que é uma coisa extremamente ruim para a saúde do jogador. Assim, eu entendo que não são todos os quarterbacks, nem todos os tight ends que conseguem suportar, né, a pressão de ser, né, sanduichado ali no meio da galera da defesa e do ataque, mas francamente, eu só acho exagero e eu acho que, assim, o Magal foi cirúrgico ali, cara, tipo, é isso, as jogadas, elas não são tão frequentes. Elas são jogadas bem pontuais, com uma terceira descida curta mesmo, e francamente, tipo assim, elas não estão nem dando tão certo quanto elas davam na época do Jason Kelce, por exemplo, sabe, a temporada retrasada. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Acho que não vale a pena. E foi que nem o Cleverton falou ali, inclusive, mas... Desculpa, o pedido do time é um atestado, sim, de mediocridade, cara. Desculpa, não faz sentido. Se você for embasar pela questão que o Magal comentou, como se fosse uma falta de competitividade, só porque um time consegue executar a perfeição e os outros não, ou porque ele consegue construir a sua linha e o seu junto do seu quarterback, seus tight ends, seu running back, para fazer essa engrenagem girar azeitadinha e só ele consegue fazer isso, e você alega uma questão de competitividade, então não vem falar que é preocupação com lesão. Começa por aí. Eu não acho uma jogada bonita. Eu não gosto de rugby, eu não entendo a regra, mas toda vez que eu vejo pensando em me interessar, aí quando vem aquele lateral que a galera segura um ou outro em cima para pegar a bola e junta todo mundo abraçado para fazer força, um cabo de guerra um contra o outro,
não é uma parada que me atrai na dinâmica do esporte. Eu não acho uma jogada assim maneira, vamos ver o Eagles conquistar mais meia jarda e mais 2 pra frente amassando a DL, não acho. E realmente, se acontecer igual na final de conferência, vamos lembrar, que o Washington virou e falou assim, a gente não vai deixar vocês entrarem. A gente vai ficar aqui até amanhã, pulando antes da hora, e vocês vão reduzindo de meia em meia, em metade da distância com a punição da falta, mas vocês não vão fazer o touchdown no touch push. Ao ponto do juiz virar e falar assim, caso continue forçando a falta, o touchdown vai ser garantido pro Eagles, não precisa nem cruzar a end zone. Então, eu acho que é da natureza da jogada, não acho uma jogada bonita. Agora, você virar e falar assim, é uma jogada que não tem a ver com o que a gente espera do que é apresentado em campo pela NFL. Ok, isso é um argumento que eu sou capaz de concordar. Agora, vir com papo de lesão, porque só o Eagles consegue fazer, desequilibra, porque aí não, meu amigo, aí você tá realmente, como disse muito bem o Cleverton, um atestado de mediocridade. Nem mediocridade, né? Talvez seja até pior do que o medíocre, né? Seria a incapacidade total mesmo de você suplantar uma jogada e você não ver futuro nem na defesa e nem de realizar também no seu ataque, ao ponto de você querer banir a jogada para o seu adversário não poder usar. Então é mais ou menos isso. Se for porque a jogada é feia, eu acho meio feio mesmo. E junta todo mundo e empurra. Se eu fosse torcedor do Eagles, eu também estaria injuriado. Galera do Eagles Brasil tava postando lá, revoltado. Um abraço pro Renan e pra galera do Eagles Brasil que também tá militando a favor do touch push. Tem que militar mesmo. Se fosse contra o meu time, eu também estaria injuriado. Mas se for botar na ponta do lápis aí, imparcialmente, a jogada não é das mais bonitas. Não é aquela coisa que te motiva muito de assistir. Vamos ver se vão voltar com um textinho diferente e qual vai ser o resultado da próxima reunião. Com certeza essa conversa não vai parar por aqui. Eu acho que vai ter mais repercussão. E só um detalhe, falando da galera da Eagles Brasil, a gente sempre lembra do Nick Sirianni. E aí, quando ele deu entrevista sobre essa repercussão, sobre a polêmica do touch push, ele virou e falou assim, não quero saber. Eu só sei que Jonathan Gannon, Kellen Moore e Shane Steichen têm que votar a favor. Porque eles só estão onde estão como head coaches hoje de outros times, porque eles passaram pelo Philadelphia Eagles usando o touch push. Então não me venham com os churumelas, não vai votar contra não. Ainda deu essa cutucada aí nos ex-subordinados, nosso glorioso Nick Sirianni. Ele tá moda caralho, né? Agora que ganhou, meu amigo, já era maluco. Agora que tá sem o filtro, promete, tá? Essa temporada Sirianni por aí promete. Vamos ver. Gui Salles na área também chegou mandando seu alô. Caio Veder disse que é a favor do touch push. Eu não lembro de ver ninguém falando de ser contra. Mesmo adversários diretos de divisão, galera que sofreu aí, torcendo pelo Chiefs contra o Eagles no Super Bowl. Sinceramente, de torcedor, da galera da nossa bolha, não vi ninguém comentando ser contra o touch push. Eu só vou dar o benefício da dúvida aí porque não acho bonito, né? Aquela montanha de homem ali atropelando pelo meio para ganhar 2 jardinhas, eu acho que não é realmente a dinâmica mais apreciável da NFL. Mas também não sou pelo banimento, não. Outra mudança, essa interessante, essa já está aprovada, hein? Essa pode ter umas repercussões aí interessantes. A prorrogação da temporada regular agora tem a garantia da posse para os 2 times, contando que o primeiro time que ganhar o direito ao ataque não consiga gastar os 10 minutos do tempo previsto para a prorrogação e pontuar no estouro do relógio. Então agora, se o time fizer o touchdown, o outro time vai receber a bola e tem a chance de fazer um touchdown também. E eles vão trocando essas posses, caso eles continuem pontuando mesmo ou não pontuando, até o limite dos 10 minutos. Na proposta inicial, que eu não lembro de qual time foi, existia também a intenção de esticar, tal qual é no playoff, para 15 minutos. Só que aí entra aquela questão das grades de rede aberta, onde os jogos são transmitidos durante o ano inteiro da temporada regular. Então, não passou. Passou que os 2 times têm uma posse garantida agora. Porém, ao contrário dos playoffs, que a prorrogação dura 15, na temporada regular continua 10 minutos. Então, qual que vai ser o grande lance disso aí? Algum time conseguir traçar uma estratégia de gastar o máximo possível de relógio e chutar ou cruzar a endzone no estouro aí dos 10 minutos, uma campanha longa para ir sangrando a defesa adversária e garantir
que você vai vencer no estouro sem dar a chance do outro time receber a bola. Se você pontuar faltando 15 segundos, o outro time vai ter esses 15 segundos para tentar empatar e pelo menos que termine os 10 minutos empatado, mas não perde na prorrogação. O que você acha, Juts? Cara, assim, eu no começo eu tinha torcido um pouquinho o nariz, mas eu acho que é mais emoção, né? Mais unha roída, mais ataque de ansiedade e, consequentemente, mais dinheiro pra NFL também. Pra te falar a verdade, eu gostei bastante mesmo, tá? Eu só vou ficar com um pouquinho de saudade das jogadas explosivas, né? Que decidem o jogo em um erro da defesa, um grande ataque, uma grande jogada do ataque, né? Como a gente mesmo falou ali antes do Tylan Wallace. O que me preocupa um pouco só é o estresse que isso pode gerar, talvez, no jogador, sabe? Mas eu acho que como você mesmo falou, questão dos times começarem a tentar estudar as táticas agora, tentar ver como é que vai fazer, se vai fazer realmente isso, tipo, você dar aquela segurada forte no jogo, só chutar field goal e ver o que acontece. E eu também não sei, acho que não, né? Porque senão você provavelmente teria mencionado isso, mas eu não sei se isso daria algum fim de jogo já logo nesse primeiro tempo do overtime, caso um dos times abrisse, sei lá, por algum milagre do destino, 2 posses de vantagem, sabe? Em cima do outro, mas não, acho que porque não. ele mantém o esquema anterior, né? Uma vez que o outro time não pontua para empatar e perde a posse, o jogo acaba ali. Ah, não. Né? Então, o primeiro beleza. pontuou, o segundo não empatou, acabou. Né? O 10 minutos é o cenário limite para ou eles irem trocando pontuação igual, ou ir trocando posse sem pontuar. E aí é onde existe a possibilidade de terminar no empate. Mas eu acho que uma vez que foi aprovado a chance dos dois times ter a posse, de não ter não é o gol de ouro, né? O touchdown de ouro, porque o field goal já dava a posse para o outro time. Se fizesse touchdown, já acabava ali. Eu acredito que a tendência seja que topem esticar para 15 minutos. Justamente para não... Uma campanha de 10 minutos, ela não é muito comum, mas também não é muito rara. Ela é possível de ser estabelecida. Você vai sangrando devagarzinho a defesa e você chuta no estouro, o outro time não pega a bola. Aí eu acho que a tendência natural quando isso começar a acontecer é a proposta voltar tentando esticar para 15 minutos e ficar igual. Eu acho que poderia ser igual mesmo a regra do playoff com a da temporada regular. Mas como diz o nosso Cleverton, cada vez que tem essa proposta de esticar a prorrogação, o pessoal da CBS e da Fox tem um parto porque mexe com a grade de domingo inteira deles por conta das transmissões da NFL. Né? Exatamente. Então, só pra deixar frisado aqui, o que me preocupa mesmo é a questão do estresse dos jogadores, tipo, se estender pra 15 minutos, então, tipo assim, imagina, mais 40 minutos de partida quase, basicamente, assim, sabe? Tudo bem que não é o tempo todo ali o ataque, defesa, mas mesmo assim, tipo, vai gerar um estresse, querendo ou não. Pois é, cara, a proposta foi do Eagles, o Chiefs. E o que eu acho, cara? Eu acho que é justo, né, pelo seguinte, era muita sacanagem, se você for parar pra pensar, às vezes por uma bobagem, um erro da defesa, uma coisa assim, você tomava um touchdown logo no início da prorrogação e acabou o jogo. Às vezes o seu ataque nem entrava em campo. E o que eu gosto disso é porque muda toda a dinâmica estratégica da prorrogação. Que antes, vamos combinar, era muito baseada na moeda. Né? Jogar moeda é 50% de chance de você sair com uma bela vantagem ou você sair com uma bela desvantagem. Agora, nem tanto. E o que eu acho que os times vão acabar tendo que fazer é, da mesma forma que eles pensam em campanhas de 2 minutos, eles vão ter que ter uma estratégia pensada para overtime. Então, qual que vai ser a estratégia do overtime? A gente vai tentar correr e pontuar logo e meter um touchdown para jogar a pressão no outro time de fazer uma campanha de touchdown. A gente vai esticar o relógio o máximo possível, esticar a campanha o máximo possível, para, independente de pontuar com touchdown ou com field goal, deixar pouco tempo para o outro time pontuar. E aí, eu acho que o ajuste do tempo, né, esse sweet spot aí do tempo, vai fazer muita diferença. Porque eu até fui conferir rapidamente aqui, eu nem sei se esse valor está certo. Né? Qual que era o tempo médio de uma campanha da NFL, né? Uma campanha ofensiva. E aí, os dados que eu achei foram bem abaixo do que eu imaginava. Estava ali 2 minutos e meio, 3 minutos, um tempo médio de campanha ofensiva. Eu achei meio baixo. Mas
Vamos considerar aí que num cenário de overtime, que eu consiga ter um planejamento para fazer uma campanha de 6 minutos, por exemplo. Que é uma coisa que, pelo menos pela minha memória, eu acho que era mais costumeiro de eu ver, assim. O time fazer um touchdown numa campanha de 6 minutos. Né? 6 minutos num overtime de 10 deixa um tempo considerável para outro time fazer uma campanha. 4 minutos, você não precisa correr tanto para fazer uma campanha. Você tem que dar uma acelerada no jogo, mas não é correr tanto. Se eu tenho, por exemplo, um overtime aí de 12 minutos, eu acho que aí você entra num sweet spot maneiro. Porque vai ser muito difícil o time que pegar a primeira posse conseguir gastar tanto relógio a ponto do outro time não ter tempo de fazer uma boa campanha. Porque eu não vou conseguir fazer uma campanha de 8 minutos, de 9 minutos. Vai ser bem difícil. Então, se eu fizer uma campanha de 6 minutos, 7 minutos, eu deixo praticamente o mesmo tempo para o outro time. Percebe? Então, eu acho que a dinâmica estratégica muda. E eu acho que esse ajuste de quanto tempo nós vamos dar vai acabar sendo mais significativo. Né? 10 minutos, eu ainda acho que eu conseguiria fazer uma campanha um pouco mais longa, de 6 minutos, 7 minutos, e deixar o time um pouquinho mais desconfortável. Mas ainda é pouco desconfortável. Se eu jogo esse tempo um pouco mais para cima, eu meio que elimino essa possibilidade. Se eu continuar mantendo em 10, o que eu acho que vai ser a evolução natural do jogo é os times vão aprender a fazer campanhas mais longas no overtime. E talvez a gente veja mais coisas do tipo o que a gente costuma ver só em touchdown, né? Do cara não entrar no touchdown e parar a bola antes, né? Ou pelo menos tentar parar a bola antes. Eu acho que a gente vai começar a ver isso em campanhas. Do tipo, preciso ganhar 8 jardas aqui. Não, aí não vou atravessar as 8, eu vou até 7,5 e vou cair antes. Se for a primeira descida, por exemplo. Vou cair em 7,5 na primeira descida. Pra quê? Que aí, eu preciso andar nada de jardas, eu tenho mais 2 downs para usar. E aí eu vou esticando a minha campanha. Entendeu? Então, gostei da mudança, mas eu estou muito curioso para ver como é que isso vai afetar a dinâmica estratégica dos times no overtime. E sim, eu acho que vai acabar acontecendo mais empate, principalmente quando for time ruim. Que eles vão ficar trocando campanhas com a galera já muito cansada, ninguém vai pontuar e vai ficar empatado. A estratégia ela vai mudar um pouquinho, vai fritar um pouquinho a cabeça dos coordenadores, dos head coaches para poder decidir o que é melhor. Vamos para dentro e deixa a defesa se virar depois e tenta segurar a posse e ganha na defesa, ou vamos para dentro tendo o risco de ter que ir para dentro depois de novo, ou gasta médio, não gasta muito, mas também não gasta pouco. Gasta médio. Legal. O Cleverton, ele lembra aqui que essa média de campanha geral muito baixa, muito provavelmente é porque o three and out joga muito para baixo. O ataque entra e sai. Então o tempo acaba sendo muito curto de campanha. Né? Se tivesse como filtrar, deve ter site que faz isso, né? O nosso chat GPT pode tentar também. As campanhas que resultam em pontuação. Porque tirando as explosivas que no terceiro snap o cara acha uma corrida ou um passe longo de cruzar campo e matar a campanha em 2 minutos, de resto, ela vai precisar de conquistar 1, 2 first downs, 3 first downs, 4 first downs para poder cruzar o campo. E aí é onde essa média vai ficar mais próxima aí do que a gente tem expectativa de ver nessas prorrogações. Mas é um debate interessante e eu acho que pelo menos garantir a chance do outro time forçar um empate para continuar jogando essa prorrogação, eu acho que é indispensável. Fica mais justo e não deixe, como bem disse o Magal, na moeda, no cara ou coroa, para decidir quem que vai ter a maior chance de vitória aí, saindo já com a primeira posse. Outra polêmica, essa volta todo ano, cara. Eu acho que nós estamos começando hoje a 6ª temporada do NFL, etc. E eu acho que em pelo menos 4, nessa época, a gente discutiu alguém sugerindo que o chaveamento dos playoffs seja pelo retrospecto geral e não pelos campeões de divisão com direito a jogar em casa. Então a gente teria, por exemplo, ano passado, o Minnesota Vikings recebendo um jogo ao invés de ter que se deslocar para jogar fora de casa, já que eles terminaram aí com uma campanha que não fosse a NFC Norte estourando com Lions e Vikings, poderia ser uma campanha digna até de first seed geral, e eles foram jogar o wild card fora de casa. Vai e volta. Tem rumores de bastidor dizendo que isso é uma proposta que a NFL tem interesse que seja aprovada, que o Roger Goodell ela foi para a reunião através da sugestão do Detroit Lions,
mas que o Roger Goodell pode ter influência aí em como essa proposta foi apresentada, virou pra galera de Detroit e falou assim, ó, vocês já estão levando aí 2 sugestões? Leva mais uma. Tinha uma do Lions que era muito absurda também, que era a interferência de passe e não ser mais a posição da bola. Não ser uma falta de 15 só, ou de 10. Mas essa eu acho que não chegou nem... O próprio comitê esportivo já barrou, não chegou nem para voto entre os donos. Essa aí foi barrada. Agora, essa do chaveamento, ela é interessante porque parece um pouco injusto um time que vai pro wild card como campeão de divisão com retrospecto 9-8 e ele vai receber um time às vezes 14-3. Realmente parece injusto, mas é tradição, mexe muito com a lógica. E você jogar os 2 jogos dentro da própria divisão, disputando quem vai ter esse direito a receber um jogo de playoff, eu não sei. Agora que eu fiquei sabendo desse rumor que a NFL tem interesse, eu já tô com o pé um pouco mais atrás de que isso pode passar. Vocês acham que a galera, os donos de times ruins que só tem chance de ganhar a divisão para receber um jogo de playoff, eles vão segurar essa peteca ou o Roger Goodell vai fazer valer a sua influência? Em breve veremos um chaveamento diferente nos playoffs da NFL. Bom, Ticas, essa mudança de regra afeta muito a minha divisão, né? Vamos combinar. Aquele joguinho de playoff do Daniel Jones foi isso aí. Apesar que a gente venceu no playoff, né? Tudo bem. Mas eu acho mais justo, sendo bem honesto, eu acho mais justo. Por quê? Porque do jeito como é hoje, você acaba prejudicando times que estão em boas divisões. Porque se eu estou numa divisão que é muito competitiva, eu vou acabar sendo prejudicado, porque eu vou ter um bom retrospecto, eu vou jogar um bom futebol americano e eu não vou para os playoffs. Por quê? Porque tem gente que é um pouco melhor do que eu. Enquanto isso, vai ter time vagabundo que fez um trabalho pífio em relação ao meu e vai para playoff. Por quê? Porque está jogando uma divisão que é pífia também, né? Então, eu acho que é justo. Por um lado, vai quebrar um pouco de uma certa magia, assim, de times que eu poderia pegar, confrontos, mas eu acho que torna o playoff como um todo muito melhor, porque você não vai ter mais aqueles turistas de playoff, né? O time que chegou lá no playoff, que você sabe que não vai para lugar nenhum, mas ele chegou lá porque ele estava numa divisão fraca, e aí desequilibra todo o playoff, porque você vai ter de um lado da tabela times que só vão ter pedreira, só vão ter um chaveamento pedreira até o Super Bowl, e tem times que vão ter um primeiro jogo de folguinha, né? Não, no primeiro jogo aqui eu vou pegar um time lento, que com certeza eu vou ganhar, então eu já estou pensando aqui no segundo jogo, entendeu? Então acho que no final das contas é melhor para a competitividade de uma maneira geral. E eu acho que até para os times ruins é bom, porque aí para com essa magia, essa falsa magia de ir para o playoff e isso ser uma coisa boa. Não, amigo, você foi para o playoff 9-8. Não é uma coisa boa, seu time tá uma merda. Seu time tá fazendo um pouco mais do que a média. Então, não é uma coisa boa você ir para playoff. É bom porque você vai ter, por exemplo, em alguns casos, times que vão levar muito tempo para conseguir voltar para um playoff. Inclusive o meu glorioso New York Giants, a depender de como vai ficar essa bagunça do QB Room lá, né? Mas quando você pensa na liga como um todo, faz muito mais sentido. Então, correndo o risco de queimar no inferno, eu concordo com o Roger Goodell nessa daí. Cara, eu vou te falar que eu nem tenho muito o que acrescentar nesse assunto, mas eu acredito que os tradicionalistas da NFL talvez fiquem um pouquinho bravos com isso, porque tem uma galera que realmente gosta de fazer continha matemática pra ver se o time vai entrar pros playoffs no final das contas, né? Tem toda aquela questão das vitórias dentro da própria divisão, tal, não sei o quê, e é realmente isso. Você tá numa divisão que é muito mais fraca e tu vai entrar, assim, não por mérito, mas por conta de continha matemática, cara, eu acho meio bobo. Acho interessante, inclusive, pros times mais fracos mesmo, tipo, cara, você precisa melhorar, não adianta tu ficar entrando com um resultadozinho, tipo, mínimo, tipo assim, você vai passar com 6 na prova, entendeu? Média 6. Tipo assim, mano, ou você entra por um mérito de fato, ou você continua a ficar fazendo continha aí, mas não sei. Tradicionalistas da NFL, me desculpem, mas eu sou mais progressista nesse caso. Só um adendo, que é importante a gente ressaltar até pra galera também não se confundir. A proposta é só sobre o chaveamento.
os campeões de divisão continuam garantindo a vaga nos playoffs. Então não é a classificação, é o chaveamento. Eles não ganham o direito automático de receber, como campeão de divisão, um time que tem um retrospecto superior. Então, campeão de divisão, beleza, aí mantém o que o Cleverton falou. Mantém a importância das rivalidades, a importância de você vencer a sua divisão para se garantir no playoff, mesmo que você não esteja batendo de frente com os grandões da sua conferência. Ok, mas na hora de você fazer esse chaveamento, os times com melhor retrospecto vão receber. Então, a gente sempre lembra da NFC Sul, né? Sacanagem. A gente tá sempre falando de Bucks, Saints, Falcons e Panthers. Quando ganham, aí é sempre um retrospecto que tá aí perto dos 50%, quando passa é pouco. Aí, em vez de receber o jogo lá, eles vão ter que se deslocar. No caso do ano passado seria ir até Minnesota, porque foi o time do Wild Card que terminou com um retrospecto digno de campeão de conferência até. Outro pormenor que pode ser incluído aí nessa sugestão de alteração. Isso só valer para times que sejam campeões de divisão com retrospecto negativo. Então o time ganhou a divisão com retrospecto 8-9, 8 vitórias e 9 derrotas. Mesmo assim, a divisão dele foi tão ruim que ele foi o campeão. Ele não vai ter direito a receber o jogo no seu estádio, ele vai ter que jogar fora de casa. Mas aí eu acho que começa a embolar muito também, começa a ter muito rodapé, muito asterisco na cláusula, a possibilidade maior é vetar, porque a verdade é a seguinte, tem muito mais time mediano para ruim do que time bom na NFL. E a chance desse mediano ruim dar uma sorte na divisão, com uma lesão de adversário alguma coisa, e receber um jogo de playoff, é ganhando a sua divisão. Se você tira isso, o cara vai ficar aí anos, décadas sem receber um jogo de playoff no seu próprio estádio. Então, acho muito difícil que consigam. Acho que, tal qual a questão do push-push, precisa de 2/3, precisa de 24 times aprovarem. Não é maioria simples. Então, acho que não tem 24 times interessados em mudar essa regra, não. Tá? Vai voltar em maio a discussão, mas essa aí eu acho que já está decidida. Não vai ter mudança, não. Você que está aí e não ouviu o início dessa gravação, você pode participar agora, ajudando, fortalecendo o nosso cofrinho do NFL Etc. Agora a gente tem o ETCPix. Através da chave nfletcpodcast@gmail.com, você contribui para esse projeto e manda sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Por enquanto, só o nosso Washington Ferreira, que fez questão de estrear o nosso ETCPix. Então participe você também. E é claro, para fazer parte do NFL Etc. Diretoria, continuar a resenha a semana inteira, apoia.se/NFL Etc. Nosso financiamento coletivo continua de vento e popa, apesar de que nessa época do VAR tá um pouco complicado, off-season e VAR, tá um pouco complicado aí os rumos do NFL Etc. Diretoria. Eu falando nele, o Grê chegou na área, desejando uma boa temporada para nós, um abraço para o nosso representante palmeirense do NFL Etc. Diretoria, junto do Caio Veller, Priscila Justo também, faltou mandar um abraço para ser parente aí, ó, a parentada tá aí, ó. Pra Ana Nutini, ô Justo, ajuda aí. É Nutini, é minha mãe, minha tia e minha irmã. Beijo pra vocês. Nutini, que maravilha, galera chegando junto, prestigiando a estreia do nosso Social Media, maravilha, hein? João Henrique, direto de São Francisco, também chegando atrasado, deixando like para escutar amanhã no trabalho, e nosso professor, como sempre, mestre Juliano Tagliati, também marcando a sua presença, agradecemos demais. Deixa eu ver, mais o que? Então, para terminar, sugestões de mudanças de regra da reunião dos donos, tivemos uma que quase entrou ano passado e dessa vez foi aprovada, que o touchback do kickoff agora, da nova regra, o kickoff dinâmico, que não é mais dinâmico agora, é só kickoff, o touchback passou para a linha de 35, não é mais a linha de 30. Para quê? Para evitar, para poder promover mais retornos ainda. Para a galera não, beleza, vai sair da de 30? Chuta lá na endzone, não arrisca a gente tomar um touchdown de retorno e a gente começa a trabalhar a defesa com ataque vindo da de 30. Não, agora é na de 35, para forçar a galera a querer evitar o touchback e ter mais retorno, tentar ali acertar, vou usar a expressão do Magal que eu tô com ela na cabeça agora, o sweet spot ali, da linha de 5 até a end zone, para também não ser interessante se tiver retorno, o cara não retornar até muito longe. Então, passou para a linha de 35. E a outra, agora também é falta pessoal, além, obviamente, teve o reforço de que não pode fazer arminhas com a mão para comemorar a primeira descida ou touchdown. Agora você também não pode fazer o nose wipe. O que é o nose wipe? Ajuda aí, Magal, você que é a nossa tecla SAP. Quem tá na live tá vendo, mas quem tá só ouvindo,
precisa saber qual que é a comemoração Nosewipe. É a passadinha no nariz, né? Muito conhecida aí de alguns jogadores de futebol, alguns cantores, pessoas midiáticas que gostam de fazer um nosewipe aí em mesas espelhadas e coisas do tipo. E na NFL, né? Quem? Sid Lamb, né? Sempre essa franquia caquética, essa franquia pífia do Cowboys fazendo merda, né? Então era a comemoração clássica aí do Sid Lamb, banida com a minha assinatura embaixo, com o meu total apoio, né? Até porque o Cowboys também não vai ter muito o que comemorar esse ano, né? Então também não vai ter onde usar. Pois é, essa. Aí eu preferi não me manifestar em relação a já sair dando opinião. Por quê? Porque reza a lenda que isso é um símbolo de gangues. Igual a galera falou que andar de verde em Itaquera era perigoso por causa das gangues. Aí o Nosewipe é o símbolo de gangues. Como eu tô afastado, né, eu não tô discutindo aqui a torcida do Gaviões da Fiel num evento completamente aleatório de NFL no estado de Itaquera, é outro papo. Eu não vou dar o benefício da dúvida. Então não vou falar que é bobeira o cara passar o dedo no nariz para apontar o first down e isso é uma falta pessoal. Porque se for um símbolo violento mesmo, ou se despertar a curiosidade infantil pro menino virar, pai, por que ele tá fazendo e eu vou fazer no colégio? Aí vai dar um problema danado, porque é coisa de gangue. Então vou dar o benefício da dúvida, eu não conheço o suficiente da cultura americana de gangues para poder manifestar minha opinião. Você tá comigo, Juts? Eu tô. Tipo, essa relação de símbolo de gangue e tudo mais é realmente meio tensa, assim. Tanto que o pessoal ficou muito bravo com o último show do Super Bowl do Kendrick Lamar, tipo, a Serena Williams fazendo Sea-Walk lá e tudo mais. É muito tenso. Mas falando do touchback, cara, eu acho sinceramente muito interessante, tá? Botar essa, vamos dizer assim, penalidade no jogo, tá? Porque até agora, esse teste do touchback, né? De agora você ter aquela zona de você receber o punch ou o kick e tudo mais, inicial, enfim, não deu muito certo, né? Então, talvez tenha até deixado o jogo um pouquinho mais dinâmico e tudo mais, mas os kickers continuam com a mesma parada. É porradão pra frente, touchback, chora cavaco. Entendeu? Assim, eu acho que deu certo e os números até que no começo da temporada parecia modorrento, assim, não tava rolando, conforme a temporada foi avançando e as estratégias foram melhorando, os special teams, eles até atingiram um número de retornos bem maior do que tinha até o ano passado. Só que eles acham que dá para potencializar mais essa questão dos retornos, e aí mais retornos com menos lesões. É uma estatística difícil da gente comprovar? Porque a gente não tem acesso aos números. A gente tem que acreditar na versão da NFL. Sim. Eu acho que trazendo para a linha de 35, a tendência é aumentar mais um pouquinho. E para a gente que está só assistindo, quanto mais retorno, melhor. Exatamente. Tipo, você tem muito mais estratégia ali na parada. E outra coisa, os kickers também vão ter que começar a se adaptar a não mandar um porradão lá pro final, tipo, pra linha de end zone e começar a botar o time pra retornar, cara. Tipo, é isso. Não sabe, se a intenção da liga é fazer com que o jogo fique cada vez mais dinâmico, mais divertido e mais estratégico, eu sou completamente a favor. Eu acho que vai ficar muito irado, sinceramente. Depois que passou aquele estranhamento inicial do pessoal paradinho de frente um pro outro, esperando a bola ser recebida, agora tá... Acho que a gente mesmo vai se adaptando, né? Sim, e até já me acostumei bem rápido, inclusive. E sobre, mais uma vez, sobre as comemorações, eu acho que realmente tem que começar a tomar cuidado, cara. Tipo, o sinal de gangue é uma parada muito, muito pesada. Rolou umas paradas assim aqui no Brasil um tempo atrás também, de sinal de gangue e tal. Mas eu também concordo que, tipo, NFL, no Fun League, que nem o Clef falou ali, cara... É doideira, tipo, eu não sei como é que dá pra ser feito isso, se tem que banir ou, sei lá, mas eu acho que tem que tomar cuidado mesmo. A falta já é o suficiente pra galera pensar duas vezes antes de fazer, né? Ó, a gente falou mais cedo em Vikings e Sanda, quem que aparece? Léo Schiave, chegando pra mandar o seu salve, aquele abraço e deixando o seu like
Valeu, querido, um abraço para você. Bom, agora vamos agilizar o finalzinho do Headlines, porque não vamos falar de mudanças de regras e reunião de donos, vamos falar do nosso Brasilzão, que também foi manchete aí, com mais 2 times ganhando direitos comerciais para poder explorar o mercado brasileiro. Quais times são eles? Lions e Eagles. Para loucura de Marcelo Faria e de Felipe Bertelli, Patrick Moreira e a galera que representa essas 2 torcidas lá no NFL, etc., diretoria. Eu sinto uma certa frustração da galera do Dolphins e do Patriots, que eram os 2 times que até então tinham direito a explorar. Depois do jogo do ano passado, a expectativa era que um deles mandasse o jogo aqui, acabou que não veio nenhum dos 2, e agora Lions e Eagles entraram nesse bolo. Será que a gente vai ver uma exploração diferente ou vai ser mais do mesmo e o calendário que vai trazer os times pra cá e não tem nada a ver, Júlio? Cara, olha, pra te falar a verdade, eu não sei, porque eu não sei como é que funciona essa questão de você explorar mercado e tudo mais, você botar os merchandisezinhos lá, vender produtinho aqui, etc e tal. E assim, eu fico me perguntando um pouco, porque assim, vamos lá, Lions, beleza. Pô, franquia menos conhecida, entre aspas, aqui no Brasil, né? Poxa, explorar uma coisinha legal, pode ser que comece uma torcidinha maior aqui e tudo mais, etc. Mas Eagles, depois daquela pataquada toda, daquele jogo do ano passado aqui no Brasil, os caras estavam falando de umas asneiras absurdas antes de vir pra cá, pô, só faltou falar que tinha onça e macaco balançando lá na Frei Caneca, tá ligado? Tipo assim, então, eu fico meio incomodado com isso, mas assim, jamais vou querer que isso não aconteça. Eu quero que o mercado aqui cresça e muito. Com relação ao Dolphins e Patriots, chora, né? Não tem o que fazer, não. Cara, eu vou meio na linha do Jutsu e eu vou falar uma coisa. Ticas, o que a gente vê na prática do time estar apadrinhando o país, assim? Cara, o que eu acho que é palpável mesmo para os torcedores são alguns eventos oficiais, uns watch parties. O nosso tropeirão Thiago Werneck teve presente na do Patriots em BH, falou que foi muito maneiro, e aí vem mascote, vem ex-jogador e tal, mas não vai muito além disso. Você vê que inclusive, nada contra, né? Mas você vê que até o naipe de ex-jogador que vem é um jogador B para categoria, Tier B, Tier C que vem também, né, cara? Não, veio o Goskowski, né? Pô, com a questão do Eagles ter vindo jogar, apesar das declarações pré-jogo que o Justo lembrou, eu acho que tem um dedo justamente da galera que promove o Eagles aqui de maneira independente. A gente sempre cita o pessoal da Eagles Brasil, que tem um trabalho muito forte de rede social, que promove encontro, independente de ter o apoio ou não. E aí, por conta deles fazerem isso de maneira independente, eles também passaram a ter o apoio oficial do time. E aí manda brinde para sorteio, traz ex-jogador, fizeram a FanFest na semana do jogo. Então eu acho que também não tem muito acaso, não. Tudo isso é bem pensado em relação a quem é escolhido. E eu tô com o Justo também, quanto mais melhor. Agora, palpável pro torcedor mesmo, eu acho que não passa muito dessa watch party, porque tímido. A questão do tímido. Que todo mundo quer é o quê? É ver o time vir jogar no Brasil. Agora que está se estabelecendo um calendário como 1 ou, quem sabe, 2 jogos por ano, parece que ano que vem vai ter no Rio também. Só que isso tem muito mais a ver com o calendário do que o time que tem direito a explorar. Até porque, pensando numa lógica de business, né, se eu estou explorando um mercado, eu tenho um time explorando um mercado, você tem que pensar em facilitar o acesso àquele esporte por via daquele time. Então, teria primeiro que ter muito mais evento, teria que ter muito mais visibilidade na própria mídia, e eu digo na mídia mainstream mesmo assim. Então fazer ação com jogador de futebol, fazer ação em final de campeonato, em situações onde você de fato está desbravando novos mercados. Mas você vê que, cara, desculpa, cara, é umas coisinhas muito qualquer coisa. Uma fanpare aqui, aí eu trago um jogador, nada conta de novo. Hein? Cara, veio o Goskowski aqui, o cara é ex-kicker do Patriots. Cara, a gente anima de ver porque a gente é muito carente, né? Assim, quem que vem aqui? Eu tenho que aproveitar que é o cara que tá vindo. Qualquer imbecil que vier lá do Giants, eu vou ter interesse de ir lá ver o cara. Né? Por quê? É a chance que eu tenho de ver alguém do Giants. Né? Tudo bem, né? Vi o Saquon jogando pelos Eagles, metendo 3 TDs. Tudo bem.
Fora isso, assim, eu acho muito vazio. Então, assim, beleza, o Lions e Eagles agora também vão explorar. Meio que, ok. E aí, o que isso muda? Nada. O que isso vai fazer diferença? Nada. Minimamente, não é uma coisa besta. Vou dar um exemplo besta. Você tinha que encontrar muito mais material de merchan dos caras, não só em lojas da NFL. Renner da vida, CIA, tinha que ter camisa lá dos caras. Por quê? Porque até o maluco que não assiste futebol americano ia lá ver uma camisa maneira, porra, Detroit Lions, tal, a camisa maneira, porra, vou comprar. Daqui a pouco é o cara que vai procurar saber, pô, o que é esse Detroit Lions aí? Aí o cara vai descobrir o time, vai descobrir o esporte. Aí é uma coisa que eu acho que faria sentido. Mas eu não vejo nada disso. Então, foda-se. Cara, mas eu vou te falar que no ano passado tinham camisas dos Chiefs e dos Eagles. Aliás, dos Chiefs, dos Eagles e dos Packers, né? Em Renner da vida, Riachuelo, até tinham algumas coisas assim. Eu não sei se era licenciado da NFL, provavelmente era, né? Porque precisa ter esse tipo de coisa. E aí cadê bem interessante. Cadê Dolphins? Perfeito, exatamente, não tem. Tanto que eu encontro, eu vou numa lojinha aqui jogar um Magiczinho de vez em quando, tem um malandro lá que ele tá direto lá com uma camisa do Eagles, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei conversando com ele, que não sei o que, ele falou assim, maneiro. Então, é que eu não assisto, mas eu achei muito maneiro essa camisa, e aí eu comprei e tal, não sei o que, falei, show de bola, mano, vê se tu assiste lá, tal, não sei o que. E aí sim, é maneiro. Aí vamos fazer isso, vamos fazer forte, tá ligado? Vai fazer só em época de jogo assim, aí tudo faz. Esse lance da Renner, a gente tem um ouvinte do Compacto Jurídico, eu esqueci o nome real dele, né? Só a página que ele comanda, que é o Compacto Jurídico. Aí ele falou que lá, ele é de Recife, que lá tá rolando. Aí eu fui procurar em Barbacena e Juiz de Fora, que são as que eu tenho mais proximidade, não tinha, era meia. Que tinha chegado uma coleção de meias da NFL, eu vi a galera postando também, pelo menos no interior não chegou. E realmente, se você tem o direito a explorar comercialmente, não significa que você vai usar desse seu direito, né? E tem caderno, Ticas. Na Calunga eu vi caderno, só que aí eu vi assim... Mas a meia você viu na Renner aí? Você chegou a ver meia? Eu não vi. Também não chegou. Eu vi caderno, mas eu vi assim, eu vi do Eagles, vi do Chiefs, vi do Patriots. Até procurando o Miami lá pra dar pro Wallace... Não achei. Do Giants, então eu nem procuro. Né? Mas às vezes a NFL faz isso. Ela fatia para não dar briga entre os bilionários. Mas se o que recebeu o direito vai querer explorar ou não, aí já é outro papo, né? Às vezes o cara não tem interesse mesmo em entrar mais fundo aí, tentar fazer mais conversão nesse mercado, que para eles ainda é um mercado exótico, ainda é um mercado diferente. Não é porque a gente está tendo jogo aqui que eles já estão plenamente estabelecidos como agente aqui do Brasil, como mercado consumidor de NFL, não. Essa é a prova, eu acho. E falando em Chiefs, já que vocês falaram aí, a fofoquinha embasada, tá? Se eu não me engano, saiu primeiro no The Athletic, que o Chiefs fez uma proposta para a NFL. Virou e falou assim, a gente vai para São Paulo, a gente abre a temporada jogando contra o Chargers, tudo bem que o Chargers não é um grande mando de casa em Los Angeles, mas pro Chiefs também não seria nada mal enfrentar um rival de divisão num campo neutro, que com certeza vai ter muito mais torcida. E ele falou, a gente vai lá, a gente leva o Patrick Mahomes, a gente leva a marca Kansas City Chiefs pro Brasil, em troca a gente quer a garantia de que toda rodada de Natal a gente vai receber um jogo no Arrowhead, que com certeza é um dos jogos aí de faturamento da temporada regular, que deve ser um dos mais bombados aí pro pessoal, pra família Hunt, a dona lá do Kansas City Chiefs. Não teve nada além desse rumor, mas todo mundo já se agitou com a possibilidade de ver um Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers em Itaquera em 2025. Você acha que dá pé, Magal? Cara, eu acho que daria pé, pode dar pé, por esse segundo ponto que você trouxe. Se a negociação for para ter um jogo de Natal no Arrowhead, eu acho que o Chiefs se habilita a viajar para fazer. Porque a conversinha lá do lado do Chiefs é aquela conversinha de media training padrão, né? Nós sempre temos interesse em jogar internacionalmente, a gente sabe que não depende só da gente, mas dependendo da gente a gente topa aí, a gente está super animado, aquele converser. Então eu acho que é 50%. 50% conseguir esse jogo de Natal em casa, que aí sim, né? Kansas, nevando, Patrick Mahomes e roupinha de Papai Noel, os caras já estão com o plano de marketing todo pronto. E
vamos combinar, né, Ticas? Tem a mística, né? Tem a mística. Se o Chiefs vem jogar com o Chargers aqui, é bastante provável que a gente veja uma vitória do Chiefs. No ano passado, o time que ganhou no Brasil levou o Super Bowl. É o famoso eu não tenho religião nenhuma, mas por via das dúvidas eu acendo uma vela pro santo, uma vela pro orixá, ou uma vela lá pro centro espírita, eu vou jogar para todo lado. Então assim, mal não vai fazer. O mercado é grande. Não vai ser um jogo de divisão que a gente vai estar correndo um risco de perder porque a gente foi jogar lá no Brasil e tal. Eu acho que a postura do Chargers é meio que a mesma, assim. Se a gente vier jogar contra o Chiefs, não é que a gente está jogando nosso mando de campo fora. A gente provavelmente já perderia dos Chiefs mesmo. Jogando em Los Angeles, jogando na Paraíba, jogando no Ceará, em qualquer lugar. Então, pra gente é meio que indiferente. Vamos trazer, entendeu? Eu gostaria de ver? Gostaria. Pô, qual é a oportunidade garantida que eu vou ter de assistir o Patrick Mahomes jogar? E por mais que eu goste de fazer chacota com o pancinha de canela prenha, cara, eu gostaria de ver ele jogar, óbvio. Ver um Travis Kelce, por mais que ele esteja aí mais capenga do que eu, mas ver ele jogar, também gostaria de ver ele jogar, entendeu? Então, poder ver um Andy Reid de perto, aí tu tá falando a minha língua, entendeu? Então, gostaria, fico animado com a possibilidade do Chiefs jogar assim. Eu também gosto dessa ideia do Chiefs vir aqui pro Brasil. Até porque aqui no Brasil tem uma coisa muito grande aqui no Brasil chamada Swifters. Então os Swifters com certeza vão querer ir lá no estádio, talvez assistir o jogo, talvez ver a querida Taylor Swift lá no estádio assistindo o marido dela. Enfim, e... Cara... Aí, cara, tem um problema. Se a Taylor vier, esquece comprar ingresso, tá? Não, mas não nem o Fernando, o Ticketmaster, vai conseguir. Ingresso em junho, ela não vai saber se ela vem. Mas mesmo sem saber, a disputa vai ficar impossível. Isso é um fato. Já vai começar a ficar acirrado. Então, eu acho que, tipo assim, ela fez um ótimo marketing pra NFL. Tem muita gente aí que reclama até hoje. Tipo, eu acho uma besteira absurda. Tipo, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Mas, cara, vai ser sensacional. Se eu puder assistir o Patrick Mahomes, que é isso, cara? Absurdo. Eu também quero bater nele, quero encher ele de porrada. Quero encher de porrada também o Travis Kelce. Quero. Pra mim, os dois podem se quebrar no meio da temporada ou até no comecinho ali mesmo, tal, não sei o que, e não continuar jogando. Ficar o time ruim, reserva. Mas enfim, eu acho que vai ser muito, muito foda. São Pedrotti vai ter que trabalhar. Um abraço pra ele. Pra gente terminar o Headlines, vou fazer um roletaço aqui. Vocês escolhem o que vocês querem comentar. Trey Lance, que a gente comentou que poderia ir parar na CFB, na Canadian League, a Liga Canadense de Futebol Americano, não vai. Vai jogar no Chargers, não vai jogar, né? Vai ser reserva do Justin Herbert. Então veremos Trey Lance no banco lá em Itaquera, vendo o meninão Justin Herbert jogar. Joe Milton, o fenômeno aí que poderia oferecer alguma pressãozinha pra cima do Drake May na nova gestão Mike Vrabel no Patriots. Não vai, porque foi trocado. O Patriots mandou Milton e uma 7ª por uma escolha de 5ª rodada do Dallas Cowboys. Então o reserva do Dak Prescott, que não é mais o Trey Lance, agora é o Milton da massa, John Milton, que jogou um jogo no final da temporada, que não valia nada, e chamou muita atenção. Para evitar maiores pressões aí para cima do Drake May, despacharam o John Milton pro Cowboys. Trey McBride é o mais novo tight end mais bem pago da história da liga. Renovou em Arizona, e esses caras de Arizona, todo respeito aí à torcida, tá até sumido, né, o nosso Carlos também, que tá sempre marcando presença aqui como representante da torcida dos Cardinals, mas os caras parece que jogam lá e a gente deixa eles meio abaixo do radar, a gente não presta tanta atenção, não vê tanto jogo, eles ficam mais escondidos, né, e agora o McBride renovou por 4 anos, até 76 milhões, com 43 garantidos, é o mais novo tight end mais bem pago da história da liga, uma média aí, se chegar até o final, né, 19 milhõezinhos, quase 20 por temporada. E o Julio Jones, ele mesmo, oficializou a sua aposentadoria, só que oficializou daquele jeito, né, será que para mesmo? Ano passado a gente anunciou uns 3 aqui que já estão querendo voltar esse ano. O cara descansa, fica um aninho aí, o corpo melhora, eu vou jogar. Mas eu acho que esse aí é Hall da Fama garantido quando ele decidir parar mesmo em definitivo. Roletão de notícias, escolhe e comenta só o que quiser, vai. Cara, bem rápido. Pode ir.
Joe Milton nos Cowboys, mais uma prova da gestão Jerry Jones aí, né? Meteu aquela grana no Dak Prescott ano passado, agora chamou um cara que fez... Não vou nem dizer que fez um jogo de Taylor Heinicke, né? Ele fez metade de um jogo de Taylor Heinicke aí. Parabéns, Jerry Jones, vida longa ao rei. E o Julio Jones, cara, eu acho que ele merece um Hall da Fama, mas é uma posição muito disputada, né? Tem muito wide que é Hall da Fama. Então, nessa comparação aí, talvez ele não seja... não se destaque tanto. Mas eu acho que é um cara que merece, porque na época em que ele estava no auge, ele foi muito dominante, e quando ele dividia a dominância com um maluco do nível Megatron, né? Então, Hall of Famer com Hall of Famer. Cara, para pensar. Quase 14 mil jardas, tá? 914 recepções na carreira. Irmão, Hall of Fame, sim, com certeza. Inclusive, eu sempre pensei que fosse Julio Jones ao invés de Julio Jones, mas eu não sei. Posso estar enganado. A gente gosta de variar. Inclusive, a terceira opção, que é Julio Jones. Julio Jones é muito melhor. Sobre o Trey McBride, cara, eu acho que isso vai dar o que falar nas movimentações do mercado no ano que vem, tá? Na verdade, já vem gerando um leve burburinho agora, em alguns sites que eu andei passando, dando uma pesquisadinha, principalmente pra gente, do Ravens, né? Que ano que vem acaba a extensão de contrato do Mark Andrews, tá? Os contratos de rookie do Isaiah Likely e do Charlie Collar também acabam, tá? Um tight end ganhando o que esse cara tá ganhando, aí você, tipo assim, vamos supor aqui que é um cenário que vai realmente acontecer, mas eu vou fingir que é uma suposição, tá? A gente vai ganhar um Super Bowl esse ano, Ravens, tá? O quanto que esses caras não vão pedir? Talvez ali pra continuar no Ravens. Isso se eles performarem bem também, entendeu? Então acho que tem muita coisa aí pra acontecer, principalmente por conta dessas movimentações que vão acontecer no mercado ano que vem. Tem uma parte da nossa torcida na qual eu me incluo como nossa torcida, mas não como defesa desse argumento, que fala que o Ravens já podia estar pensando em trocar o Mark Andrews essa temporada, antes desse draft próximo, porque ainda é um recurso, um asset, aí Magal, você que gosta, ainda é um asset que provavelmente vai ser visado no mercado, que vai conseguir um retorno bacana, vai jogar o último ano de contrato. A renovação fica por conta do novo time dele, promove o Isaiah Likely e na hora de renovar faz dele o recebedor principal. E ainda não tem a marca de uma eliminação com drop do jeito que foi contra o Bills no ano passado. Só que a gente sabe que não é assim que o Ravens funciona. Principalmente quando o cara fica muito marcado. Eles estão com o Justin Tucker em contrato até hoje. Tudo bem que tem uma burocracia aí, que o corte depois de 1º de junho, ele interfere muito menos no cap. Só que o cap do salário do kicker já é menor o suficiente para você não ter que ficar esperando novos andamentos de investigação por conta de assédio e abuso e tal. Mas o Ravens é muito conservador nessas decisões. Não vai ser com o Mark Andrews, que é um cara que por mais que tenha aí agora ficou essa rusga com a torcida, essa cisma por conta do drop e tal, mas é um cara que tem uma ética de trabalho forte, muito querido dentro do vestiário, totalmente profissional, trabalha na comunidade, campanha por conta de ser diabético. Tudo isso faz com que, nessa hora do business, eu acho que o Ravens ele não consegue ser muito frio. Ele acaba segurando mais a onda dos caras. Mas tem que se preocupar mesmo. Se não for esse ano, para ano que vem, talvez isso não seja nem uma opção, não trocar. Talvez seja uma necessidade, porque não tem como ficar com ele mais envelhecido e trocar o Likely, por exemplo. Um dos dois vai ter que sair, muito provavelmente. Não dá para pagar todo mundo, né? Bom, falamos de Dallas Cowboys para alegria do Vitorino, mas vamos mudar de bloco antes da gente continuar. Bora pro Treta na TL. Ainda lá na reunião de donos em Orlando, obviamente, donos reunidos, muita imprensa, galera batendo muito papo ali, dando muita entrevista. É claro que ia ter um petardo do nosso Jerry Jones. Óbvio, e óbvio que teve. Ele disse que ele ofereceu o maior contrato de um jogador não quarterback da história
para o Micah Parsons, que agora já está fundo na janela de renovação. Devia estar no ano passado. Ano passado ele jogou por um valor irrisório. Foi o terceiro ano dele, já estava aberta a janela, mas ele jogou ainda por, acho que coisa de 4 milhões ou 6 milhões a temporada inteira, sendo um dos melhores aí da posição dele. Quanto mais espera, mais caro fica. E aí o Jerry Jones foi lá na reunião de donos e disse que a renovação já foi conversada direto com o Micah Parsons. E que o Parsons concordou com os valores. Ele vai ser realmente, vai ultrapassar o Ja'Marr Chase, vai ser o não quarterback mais bem pago da liga. Só que, um pequeno detalhe, o agente do Micah Parsons, o David Mulugheta, não participou das negociações e ele tem que dar o aval. Por quê? Porque tem que ter ou o agente, caso o jogador tenha um contrato com o agente que seja credenciado aí pela associação de jogadores, ou ele tem que ter um representante da associação de jogadores. Lembra o caso do Lamar? O Lamar não tinha agente, ele negociava direto, ele e a mãe dele negociando um contrato aí de 300 milhões de dólares. Só que quando você não tem um agente credenciado, você tem um representante da NFLPA, a Associação de Jogadores, que acompanha esse processo, confere o que está sendo oferecido, se está de acordo com o que a associação prega. No caso do Micah Parsons, ele tem um agente, e o Jerry Jones fez questão de falar que nem sabia quem era o agente e que está negociado com o Micah Parsons, mas que não pode assinar por conta dessa... Deu a entender como se fosse uma burocracia, que ele gosta de negociar assim, direto, sem intermediários. Então, isso é um problema. Essa negociação desse jeito que foi determinada aí, ela é basicamente ilegal. Você não pode oferecer um contrato para o seu jogador sem anuência do agente dele. E o ano nem começou, já temos mais um petardo aí, uma pérola do nosso glorioso Jerry Jones. A temporada promete? Sim ou não, Magal? Como sempre, né, Ticas? Enquanto esse homem glorioso estiver vivo e à frente dos Cowboys, o que é a mesma coisa, né? Porque ele só sai dos Cowboys morto. Vai ser isso aí que a gente vai ver. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. E fico muito feliz, Ticas, aproveitando aqui para trazer o nosso insight corporativo, de ver como que o Micah Parsons já está ele está internalizando a cultura organizacional do Dallas Cowboys. Por quê? Porque ele está recebendo um grande salário, mas vamos lembrar que no ano passado teve jogos em que ele simplesmente não fez diferença nenhuma, jogou mal, não participou, não conseguiu ser efetivo em campo, não fez diferença em campo, está recebendo um grande salário e já está abrindo suas asinhas. Porque você sentar para negociar com o Jerry Jones e você não trazer o seu agente, não trazer um representante da NFLPA, amigo, você está cometendo uma ilegalidade. Você já sabe que você está quebrando a regra. E você não pode ser idiota de pensar que não, eu estou quebrando a regra, mas estou quebrando a regra com o Jerry Jones. Então se der ruim, vai dar ruim para os dois. Amigo, nunca dá ruim para o Jerry Jones, porque ele é um dos 32 donos. Nunca dá ruim para ele. Se for dar ruim, vai dar ruim para você. Então você tem que largar de ser burro e ter consciência de classe. O fato de você fazer reunião com o Jerry Jones não te bota no patamar do Jerry Jones. Para o Jerry Jones, você continua sendo só um pedaço de bife. É só isso. É o bife que está na chapa naquele momento. É só isso. Então, parabéns, Jerry Jones, grande exemplo de liderança e gestão estratégica. E parabéns, Micah Parsons, cada dia mais internalizado na cultura organizacional do Dallas Cowboys. Fazendo merda e falando merda, e sem jogar direito. É isso aí, sucesso. Desejo todas as minhas orações aqui para a saúde de Jerry Jones. Cara, sensacional. É sensacional, cara, porque isso não é caduquice não, cara. Isso é mau caratice mesmo, tá ligado? Como é que você vai fazer as coisas, cara, do jeito que elas têm de ser feitas e fora da regra? Você é um dos 32 donos e tudo mais, tal, não sei o que, pô, show de bola. Mas o cara é rico, é bilionário e tal, não sei o que. Irmão, não devia nem existir, tá ligado? Mas os caras acham que pode fazer o que quiser, sabe? Tipo, agora, show de bola. Ele ofereceu um contrato muito maneiro, assim, pro Micah Parsons e tal. Ele é diferenciado. Isso não tem jeito. Mas ele realmente, ano passado, ele não foi toda essa Nutella toda, não, né? Que o pessoal gosta de falar. Mas eu sou um cara que eu tento ser muito justo com algumas coisas, com perdão da piada implícita aí. Mas, sei lá, mano. Eu acho que é só mau caratice mesmo. Tem jeito. O Dallas é esse fenômeno de entretenimento, de mídia. Tem agora eu não vou lembrar exatamente qual que foi. Eu acho que foi até o próprio Dallas Star, que é o
site jornal lá que cobre diretamente o time. Mas eu não sei em que circunstância também, mas uma dessas tretas intermináveis, essas polêmicas aí, semanais do Dallas Cowboys, rolou um rumorzinho, um reportezinho, aquele buzz sources, sem identificar a fonte, de que o Micah Parsons era um cara que não era muito querido no vestiário. E ele tem esse negócio da personalidade, ele fala pra caramba, ele passa o dia inteiro no Twitter. Esses dias mesmo, ele estava se envolvendo com a polêmica sobre o Pro Day do Shador Sanders, que o nosso Vinícius aqui falou que vai ser o maior pesadelo do Magal. Shador Sanders fez o Pro Day, aquele dia de testes lá na universidade dele para os scouts da NFL, e aí a galera começou a discutir, jogadores começaram a discutir sobre o toque, a mania dele, o tique dele, de bater na bola antes de lançar. E isso ganhou uma proporção, isso virou uma situação, uma discussão de Twitter, tava lá o Micah Parsons no meio. Sendo que, tipo assim, só ignoraram o fato de que Tom Brady, Dan Marino e John Elway tinham mania de dar tapinhas na bola antes de lançar. Então, assim, mais pra cima do Shador Sanders, que já é esse cara da mídia também, é mais fácil você ficar atacando. E o Micah Parsons estava lá nesse meio. No começo do off-season, depois que o DeMarcus Lawrence foi pro Seattle, ele deu uma entrevista chegando lá, aquela entrevista de boas-vindas mesmo, parecia que era pro próprio social media do Seattle, falando, aqui, tô muito feliz de estar aqui. Aqui eu me sinto mais perto de jogar um Super Bowl, de conquistar um Super Bowl. Aí o Micah Parsons correu pro Twitter, repostou a entrevista e falou assim, isso é o que o recalque e a inveja se parecem. E aí o DeMarcus Lawrence virou e respondeu para ele, se você não ficasse o dia inteiro tweetando, talvez eu ainda estivesse no Dallas Cowboys, porque eu estaria mais perto do Super Bowl lá. Aí ele virou, lógico, né, o Micah Parsons tem podcast, tá no Twitter o tempo inteiro, questionaram ele sobre a treta, ele virou assim, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não bato pega, eu gosto de ficar no Twitter. Eu não jogo Counter-Strike, o meu negócio é ficar no Twitter tretando com a galera, e é isso que eu faço. Então, assim, é uma figura, no mínimo, polêmica, merece o contratão, eu acho que tem que ser uma das bases estabelecidas do Dallas. O Dak Prescott já não é mais a cara da franquia, não vai ser mais por muito tempo. Sidney Lamb ainda vai jogar muito tempo lá, apesar do Dak ter acabado de renovar, eu não vejo ele terminando, se bobear esse contrato lá, vai ficar pesado, vai procurar uma troca. Já o Micah Parsons não, ele vai ser essa identidade aí. E o cara é bola, só que tem todo esse bastidor que vem junto, é o pacote completo. E aí realmente complica, não tô passando pano pro Jerry Jones, mas o Micah Parsons também não se ajuda muito não, tá? Muito conversinha esse cara. Outra treta, falando em dono aí, falando mais do que deve, dando bom dia a cavalo, essa ela não é dona oficialmente, na verdade ela é apenas, entre aspas, vice-presidente executiva, só que ela é a neta do fundador do time, Paul Brown. Ela é filha do dono atual, Mike Brown, e consequentemente herdeira do Cincinnati Bengals, mas a função dela que tá ali no crachá é vice-presidente executiva, ela é a Kate Blackburn. E aí ela disse lá na reunião de donos que cabe ao Trey Hendrickson, alguma hora, ficar feliz com a proposta de renovação que o Bengals está oferecendo. Que, inclusive, ele já devia estar feliz com as propostas apresentadas, mas por algum motivo ele ainda não está. Mas que em algum momento ele vai ter que dizer sim. Lembrando que a gente teve as renovações caprichadas aí de Ja'Marr Chase e T. Higgins junto. O Joe Burrow, que renovou ano passado, já é um dos mais bem pagos da liga também. Sobrou pro Trey Hendrickson, coitado. Recordista de sack dessa temporada. Nem lembro mais se ele foi o defensor do ano, mas candidato a defensor do ano aí, e não sai a renovação dele, pediu troca, não libera um cara, e falam que ele tem que ficar feliz com o que estão oferecendo. Ele não é muito de mídia, ao contrário do Micah Parsons, não é de aparecer muito, mas depois dessa ele não aguentou, e foi lá onde? Aí ele também já foi no lugar que mais aparece, né? Ele foi no Pat McAfee Show dar a sua versão dos fatos, e ele se diz confuso e frustrado com as declarações da chefinha, que essa negociação está empacada por conta de prazo de contrato e meta de contrato, que ele achava que tinha que ser uma proposta mais preto no branco ali, sem muito condicional, que está cheio de condicional, e que a comunicação do Bengals está muito fraca nessa renovação. Então, climinha continua gostoso, o Jutes. A gente não pode ficar muito triste, afinal, é um rival de divisão nosso, né? Não ficaria triste. Inclusive, se ele quiser vir pro Ravens, pode vir também. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Ano passado, se eu não me engano, aliás, acho que no começo desse ano, ele já tinha falado que ele não queria ficar.
Ele já tinha falado que não estava contente com a franquia, que... É a que segunda vez que ele pede troca oficialmente, isso. Exatamente. Cara, desculpa, assim, eu não vou nem me estender muito, mas por que ficar insistindo, bicho? Tu vai pagar o valor pro cara que talvez você consiga chegar um pouco perto, porque depois dessa, desculpa, imbecilidade que foi feita aí com o T. Higgins e o Jamar Chase, que gastaram uma baba absurda, você vai chegar num valor que talvez o cara fique meio satisfeito, o cara não vai desempenhar todo o potencial dele, tu vai gastar mais dinheiro, pô, galera, esquece, né? E um ponto importante, cara, ele já não é tão garoto, ele tá com 30, entendeu? E ainda assim, é um cara que ele faz diferença, entendeu? Ele é muito bom de sec. Então, cara, porra, é um cara que já tá no seu time, é um cara que faz diferença, o cara quer ficar lá, entendeu? E aí ele falou que, ele até falou assim que ele tem o mesmo número de telefone desde o ensino médio. Eu falei assim, cara, é só me ligar, ué. Me liga aí que a gente conversa, meu número de telefone não mudou não. Entendeu? Mas com certeza o Bengals foi deixando o contrato dele lá pra trás e adotou uma postura assim de, esse maluco aí, vamos deixar lá por último, porque ele vai querer ficar mesmo. Então, deixa pra resolver ele depois. Vamos preocupar primeiro com os que a gente pode perder. Mas é isso que o Jutsu falou, cara. Eu acho que é problemático você demorar a negociar com um cara desse, porque depois ele topa um contrato, mas ele vem pra jogar aquela meia bomba, né? Porque ele já ficou meio desmotivado, já ficou meio chateado, já ficou meio puto, entendeu? Já não. Aí vai ser o pior dos cenários, porque você vai pagar o cara e ele não vai fazer tudo que ele poderia, entendeu? Então, ou trepa ou sai da moita. Paga logo o cara, ou então já avisa ele, meu irmão, a gente não vai te renovar, dá seus pulos. Aqui você não fica, pode limpar o armário aí. E aí o cara vai procurar uma troca à vera, né? O cara vai para mercado mesmo, né? Vai abrir o jogo. Madame, senhorita, senhora Kate Blackburn está completamente equivocada de cutucar publicamente o seu jogador que está em negociação de contrato? Está. Isso devia ter multa para isso aí. Só que como você não consegue multar o Jerry Jones, que é dono, não dá para você multar a Kate Blackburn, que é herdeira. Eles vão continuar fazendo esse bullying público, joga a torcida contra o cara, entendeu? Aí o cara fica com essa fama de mercenário. E o dono não tem esse papel. O papel do dono é negociar e passar um paninho aí para não deixar aumentar essa polêmica aí. Eu acho que tem um outro lado dessa história, apesar dela estar completamente errada. Eu acho que o Trey Hendrickson achou que quando ele falou que ia pedir troca, anunciou e tal, a galera ia vir seca pra cima dele. Que ele ia receber propostas aí de 30 milhões de dólares por ano. E eu acho que o mercado dele não é esse, a realidade dele não é essa. E isso deve ter meio que empacado o Bengals, que já é mão de vaca, né? Normalmente, como diz o Vinícius, ele devia ter falado no Pat McAfee, pô, por que vocês estão com dificuldade para pagar as contas aí? Não estão querendo me pagar por quê? E realmente, o Bengals é um time que, dentre os bilionários, ele é o mais pobretãozinho ali. Sempre nessa hora de decidir os contratos, eles tentam ser o mais mão de vaca possível. Então, virou esse imbróglio. O Trey Hendrickson não está conseguindo no mercado, provavelmente, o que ele achava que ele ia conseguir, ou o que ele achava que merece, e o Bengals deve continuar jogando para baixo, subestimando aí, desvalorizando o seu próprio jogador. Aí fica nessa aí. Troca de acusação pública, fica conversando e vamos ver até onde vai. Aí tá todo mundo de olho, todo mundo acha que no preço certo é um cara muito útil, um cara muito bom. Não é Ed de primeira prateleira. Ele teve uma temporada boa porque os outros caras também que disputam diretamente não tiveram temporadas tão boas. Mas quem lembra de Trey Hendrickson há 4 anos atrás? Pô, não era esse cara que apareceu tanto. É complicado, tá com 30. Tem como se oferecer mundos e fundos pelo cara também. Aí fica esse jogo de empurra aí. Vamos ver no que vai dar. Lógico, todo mundo quer. O Vinícius quer ir lá em Green Bay. O Justo falou aqui que quer ir lá em Baltimore. Tenho certeza que o Magal também gostaria dele no Giants. O problema é pagar, né? Fazer uma duplinha ali com o meu querido dono das criptomoedas, Thibodeau, não achava ruim, não. Um de cada lado, hein? Realmente funciona. Carlos Miller, o nosso Carlitos, chegou atrasado, mas deu seu boa noite. Guilherme Farias disse que na CIA em Goiânia tem dos Patriots, dos Eagles e jaqueta dos Raiders, que ele viu ontem. Mas aí é que tá, né? Goiânia, querendo ou não, capital. Então o acesso e o mercado é muito maior. A gente no interior que tem essas lojas de departamento realmente não vê nem cor dessas coleções de NFL. Para terminar o treta e o nosso episódio de estreia do nosso Juts, a novela continua.
Hoje, terça-feira, 8 de abril, mas pode ser que essa novela acabe amanhã. O Aaron Rodgers, além de não se manifestar ainda sobre o seu possível destino, seja a aposentadoria, seja o Pittsburgh Steelers, já que agora eu acho que está restrito a essas opções, né? Não vejo uma terceira opção aí viável para ele. Ele foi no final de semana e treinou com quem? Com o DK Metcalf. Para você que não lembra, ele não tá mais em Seattle, hein? DK Metcalf, o novo recebedor 1 lá em Pittsburgh. Aí tava lá treinando na Califórnia, aquela tarde ensolarada, gravando seus cortes. Vai fazer igual o nosso Justo aqui. Vai pegar, né, um compilado aí de besteira de 2 horas, vai reduzir ali para 60 segundinhos, ó. Chiques, foi o que o Aaron Rodgers fez com o DK Metcalf. E a nova treta, a nova expectativa é porque amanhã, já falamos dele aqui, o parça do Aaron Rodgers, glorioso Pat McAfee, tem um evento, um episódio, vai gravar um show ao vivo em Pittsburgh. Então a cama está montada. Vai o Pat McAfee ao vivaço, gravar o seu programa, vai chamar o Aaron Rodgers, chega o Aaron Rodgers vencedor para dar a notícia no programa, recorde de audiência, viraliza na internet, e lá vamos nós de novo falar de Aaron Rodgers, Magal. Mas pelo menos podia acabar amanhã mesmo, né? Eu espero que acabe logo amanhã e eu só espero que seja uma coisa um pouco mais criativa do que aquela pataquada do ano passado do Davante Adams aparecer por trás do Aaron Rodgers na gravação lá da live. Que aquilo ali, cara, ficou bem bobo, patético, né, ficou patético, bobo, cara. Patético demais. Então, assim, vamos comer uma dica aqui, Aaron Rodgers, sei que você tá me ouvindo. Não tira a ideia da sua cabeça, não. Tem profissionais especializados nisso, tá? Numa área chamada marketing. Então, conversa com um profissional de marketing aí, um cara de marketing esportivo, um macaco velho aí. Conversa com um cara para pelo menos ter uma ideiazinha melhor, porque vai vir alguma coisa ridícula, entendeu? Assim ele tá na Califórnia, né? Vai ser lá que vai gravar ou é em Pittsburgh? Não, a gravação é em Pittsburgh. Por isso que eles estão apostando que vai ter essa comoção, que vai rolar essa... Então, é isso aí. Aproveitamento de oportunidade. Vai ser alguma merdinha assim de DK Metcalf recebendo a bola e quando vê o Aaron Rodgers que lançou com a camisa do Pittsburgh. Caralho. Ai, cara, eu já tô cansado antes de acontecer. Ah, bicho. Não sei, eu tô cansado do Arão Rogério já. Acho que já deu já, galera. Já tá de boa, já, tipo... Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, você acha que ele anunciar Pittsburgh é só uma questão de tempo, seja no evento do Pat McAfee, seja em outra oportunidade, ou você acha que ele está até hoje considerando a aposentadoria? Pô, não tá considerando. Com certeza ele quer jogar. Ele quer jogar e se pá, vai ter um anúnciozinho amanhã mesmo, cara. Eu só espero que não seja realmente essa pataquada aí de ficar aparecendo na câmerazinha e tal, não sei o quê. Cara, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que vai ser. Vai rolar essa parada amanhã. Eu não acho que ele vai aposentar, não. Não tem como. O cara quer jogar muito ainda, tipo... Pô, não sei. Acho que não. Infelizmente, por mais saturado que a gente esteja das doideiras, das loucuras, ripongas, antivacina, todo pacote Aaron Rodgers, a gente está saturado. A gente, infelizmente, falou muito dele aqui desde 2020, de maneiras que a gente não gostaria de falar, mas o cara continua assombrando. Mas, o interesse jornalístico é mais forte. Sabe o que eu vou fazer amanhã a partir das 8 horas, acho que é 8 horas lá, 9 horas aqui? Eu vou ligar no YouTube e eu vou dar o play no Pat McAfee. E eu vou ficar ao raio das 2h30 de programa, que faz 3 horas de programa por dia, pra ver se vai aparecer a cena patética do Aaron Rodgers, porque eu vou querer ver, não vai ter jeito. Infelizmente... E vai comentar em tempo real no NFL, etc., diretoria. Exatamente, apoia.se/NFL, etc. Venha xingar Aaron Rodgers junto da gente lá no NFL, etc. diretoria. Inclusive, pingou mais um ETC Pix aqui, hein? O ETC Pix acabou de pingar, porém, só pingou. Não teve pergunta, comentário. Thiagão Vasconcelos estava aqui no chat. Ele apoia pelo NFL, etc. diretoria também, assim como o nosso Washington. Pingou no ETC Pix, mas não mandou o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Ainda está em tempo, Thiagão. Pode mandar direto, então, no privado, manda aqui no chat, porque no descritivo do seu Pix não veio, tá? Mas você ganhou o direito a uma pergunta aí, antes da gente se despedir. Mas é isso, vamos lá comentar e
Não tem jeito, cara. Por mais que seja essa figura controversa, por mais que eu já tenha tido fases, né, de ódio e de passada de pano, amor nunca teve, mas teve ódio em algum momento e teve passada de pano pesada na época do Hard Knocks, que o Anderson Brown não deixa eu esquecer, que eu passei pano pra ele. Amanhã eu vou estar lá, ligadinho no Pat McAfee, esperando a decisão. E, cara, tô torcendo pra ir pra Pittsburgh, sinceramente. Não só pela narrativa que eu acho que vai ser interessante, vai dar pauta aqui pro pauteiro da NFL, etc. Mas o que ele vai ser amassado anualmente por Lamar Jackson, Joe Burrow e Myles Garrett vai ser brincadeira. Tem que vir pra essa divisão, cara. Deixa ele ir pra Pittsburgh. Deixa. O Russell Wilson achou que ia ressuscitar a carreira lá. Agora foi parar no Giants. Desculpa, Magal, mas a realidade é essa, né? O Aaron Rodgers provavelmente vai fazer esse último pit stop e depois seguir rumo à aposentadoria sem esse gostinho de vitória no final da carreira. Deixa ir pra lá. O silêncio é eloquente. Deixa eu ver se o Thiagão mandou aqui a pergunta dele, que ele não mandou no Pix e vambora. Vai ter que usar um vale-pergunta. Não, ele esqueceu de mandar o recado, já estão comentando lá na NFL de Editoria. Pra semana que vem, então, ele recupera o direito que ele adquiriu mandando o etc Pix. Meus amigos, prazer revê-los, continue nos acompanhando aí nas redes sociais, já sabe o protocolo todo, compartilhe esse episódio, faça parte da NFL de Editoria, manda etc Pix, semana que vem a gente volta com a fofocaiada, não vai ter mais urgente etc, tá? A gente voltou toda terça a partir das 19, tamo junto, então não espere, caso o Aaron Rodgers anuncie amanhã, que quinta-feira a gente vai vir fazer urgente. Não, na terça a gente comenta. Justo, foi bom pra você, meu amigo? Foi ótimo. Não, você mandou deixou a deixa, cara. Cara, muito animado de ter feito esse programa com vocês. Estava nervoso pra caramba, falando lá no grupinho. Falei, galera, tô nervoso. Mas eu sou um cara muito ansioso. Mas foi muito maneiro. Sempre que quiserem, só chamar que eu venho. E obrigado todo mundo aí por ter me abraçado pra caramba. Desculpem as caneladas, mas tamo aí. Tamo aqui pra falar besteirinha. Valeu demais, tamo junto. Magal, bom retorno à nossa rotina de sempre. Qual que é a rotina de um Magal durante as férias da NFL, etc? Conta pra gente. Amigo, durante as férias da NFL, etc., eu como pai de família não tenho pausa. A criança, ela quer comer todo dia. Ela quer almoçar e jantar todo dia. Ela tem que ir pra escola todo dia. Não tem pausa, entendeu? Não tem. Na verdade, assim... às vezes eu me dou conta, tem aquela ansiedade assim de terça-feira 6h30, eu tô na rua fazendo alguma coisa, caraca, da NFL, etc. Não, eu tô de férias, não tem, vai ter que esperar. Então na verdade eu tô feliz de voltar, eu preciso prover ao mundo as pérolas de sabedoria que eu tenho aqui guardada na minha cabeça. É isso, não vai ter jeito, semana que vem seremos obrigados a começar a falar de quê? De draft, faz parte, essa parte do ano. Apesar de eu ser contrário, eu não consigo fugir. E a gente vai se falando. Muito obrigado para você que chegou até aqui, você que dá o play semanalmente, estamos de volta, e você que participa na live, você que manda o Pix e você que nos apoia no apoia.se. Um abraço e valeu! Valeu! Falou, galera!